poder aplicá-las. Em 2013, nós definimos trabalhar com 3 das propostas. A primeira delas era que, o IPT tendo acabado de fazer, o Estudo de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, tendo acabado de fazer o mapeamento das áreas de risco do município, vários dos municípios não tinham capacidade financeira ou técnica mesmo de produzir a remoção das moradias que tinham sido indicadas como necessárias. Então, o primeiro momento foi definir critérios para estabelecer esse número concretamente. O IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, reviu esses critérios e foi nas áreas definir, e cerca de 600 e poucas moradias precisavam, então, ser removidas. Então, o consórcio e os municípios entregaram ao governo do Estado o pedido de que o governo do Estado bancasse, financiasse os custos da remoção, principalmente referentes ao fornecimento de moradia provisória e inclusão em programas habitacionais dessas 630 famílias. O segundo, vamos falando de cada uma delas. Concessão de auxílio aluguel provisório, produção de novas unidades habitacionais, e aos municípios caberia a questão de apoio de infraestrutura para demolição, limpeza, recuperação das áreas e apoio de infraestrutura para a mudança das famílias para essas situações provisórias. Acabou de ser assinado esse convênio com o Estado. Teve uma demora aí, mas desde novembro esse era o número definido de remoção. Uma segunda ação definida lá na região foi tentar organizar um plano de contingência para o verão 2013-2014 regional, não mais municipal. Um plano preventivo de defesa civil, um plano de preparação, e, infelizmente, não tivemos como testá-lo, que nós tivemos um verão muito seco, choveu pouco, e, portanto, embora tenha sido uma experiência importante de organização, de discutir critérios, não podemos avaliar a qualidade da sua implementação. Mas discutimos a questão do balanço da estrutura de monitoramento pluvio-hidrológico e sistema de alerta, resposta à emergência e desastres, remoções preventivas e abrigamento, informação pública, o que era possível padronizar regionalmente nos planos locais, o que podia ser melhorado por atuação conjunta, e também o que a gente precisaria organizar para estruturar unificadamente em nível regional. Bom, no mínimo que se pôde ver foi uma qualificação dos planos de contingência nesse verão em todos os municípios, principalmente naqueles mais frágeis, os municípios menores que tinham um plano preventivo de verão menos planejado e organizado. Este ano foi possível dar uma certa padronização de qualidade entre todos e a instalação, junto com o CEMADEM, de um conjunto de pluviômetros, de um sistema de medição. Esperamos, nesse próximo ano, que chova um pouquinho mais para a gente poder testar esse nível de articulação no PPDC. E realizamos, em novembro, um seminário sobre como é que os municípios se adaptavam à Lei 12.608, com seus diversos aspectos, que foi muito interessante, montamos curso de capacitação. Bom, o consórcio, o Grupo Temático de Gestão Regional de Risco, definiu para 2014, 2015, a seguinte agenda: a revisão em todos os municípios dos planos municipais de redução de risco e a discussão, que eu acho bastante interessante do ponto de vista de investigação, dos riscos de natureza regional, principalmente aquelas que envolvem a questão de inundação e a dinâmica das subbacias e microbacias da região, de maneira que a gente pudesse estabelecer uma hierarquia de subbacias e microbacias para poder montar um plano de intervenções regional
que pudesse considerar como critério essa hierarquia de bacias e seus processos associados, né? Um outro item dessa agenda é adequar os municípios cada vez mais aos dispositivos da Lei 12.608, transformar da publicidade a todo o conhecimento produzido nesse tempo para a sociedade, ou seja, tentar montar um sistema de informação pública sobre os mapas de risco, os mapas de suscetibilidade, os mapas de aptidão, as obras em execução. Então, tentar dar acesso universal desse assunto, né? Elaborar planos de qualificação, já falei acima, incentivar uma melhor estruturação de defesa civil, principalmente nos municípios mais frágeis, constituir uma plataforma, não tem uma ordem de prioridade aí, mas uma das coisas que eu acho mais importante é tentar construir uma plataforma, embora já esteja quase chegando o prazo final da plataforma de Hyogo, acho que ainda é tempo da gente constituir uma plataforma regional de gestão de riscos, sendo que nem no Brasil nós construímos uma plataforma nacional. Mas vamos tentar construir uma plataforma regional ainda este ano, articulando todos os setores envolvidos na região, da iniciativa pública, privada, de conhecimento em torno desse assunto. Implantar um sistema integrado de informação regional sobre essa temática de riscos e desenvolver estudos de perdas e danos, porque a gente não tem ideia quanto efetivamente se perde em cada um desses processos de inundação ou de escorregamentos, a cada um desses pequenos e grandes acidentes que ocorrem com tanta frequência. Qual o impacto disso, principalmente utilizando o método DALA, né, para poder quantificar esses valores. Nós, da Universidade Federal do ABC, estamos aproveitando para a constituição de um grupo de pesquisa de gestão de risco. E é uma universidade com uma forte característica de interdisciplinaridade, enfim, não tem nenhum curso estabelecido, tem um projeto pedagógico bastante interessante. Sugiro que quem trabalha com educação leia o projeto pedagógico da UFABC, que está no site, que é bastante interessante. E estamos trabalhando na elaboração das cartas geotécnicas de aptidão para 2 cidades da região, São Bernardo e Rio Grande da Serra, né? Já começamos esse projeto em convênio com o Ministério das Cidades. Apresentamos para o Ministério da Educação esse ano um grande programa de extensão para o ano de 2015, que envolve módulos de capacitação mais sofisticados, assim, oferecidos para 70 técnicos da região em cada módulo, sobre mecânica de solos, áreas contaminadas, modelagem, clima, enfim, assuntos mais, governança e participação popular. Então, conseguimos juntar 13 professores da universidade que vão estar cuidando disso, e queremos estudar esse processo de construção de política, então, de política pública. Então, estamos integrando com o pessoal, os especialistas, os professores de políticas públicas, para monitorar e registrar o processo de construção, para entender como é que é isso, né? O que precisa, qual a característica da construção. Isso, porque a única referência no Brasil que nós temos disso é da região metropolitana de Recife, que nesse momento está praticamente desaparecendo, né? Praticamente acabando, uma experiência muito importante para os municípios da região metropolitana de Recife. Nós também estamos trabalhando, então estamos apresentando para a FAPESP um projeto de pesquisa nessa área. Nós estamos quase encerrando um projeto de pesquisa do CNPq sobre a característica das urbanizações de favela na região do ABC. Então, estudamos todas as 49 favelas e agora estamos estudando 4 grandes favelas modelares, onde se desenvolve, com o recurso do Plano de Aceleração do Crescimento, do PAC, urbanização de favela. E nós estamos fuçando o aspecto do risco remanescente após esses programas de urbanização. E estamos organizando e convidamos todos a participarem em 13, 14 e 15 de novembro,
do primeiro seminário sobre urbanização de favelas, onde nós vamos ter um grupo de discussão sobre o tratamento de risco em urbanização de favela, dos riscos remanescentes, das características de vulnerabilidade, como é que a gente identifica e como é que a gente trata nesses programas de urbanização. E, como disse, estamos organizando também um grupo de pesquisa. E, por fim, queria dizer para vocês que eu trago a experiência, não só para contar um caso, mas porque eu acho que devíamos buscar no nosso país, que tem essa dificuldade federativa muito grande, tem suas fragilidades muito grandes, devíamos buscar experiências de articulação supramunicipal, de integração regional, de integração por microbacias, por bacias. Por quê? Por 3 motivos principais. O primeiro deles é que essa articulação pode permitir o avanço dos municípios menos estruturados, a partir da articulação daqueles mais capacitados, equipados, viabilizando que os avanços mundiais, nacionais, conceituais que existem de programas, sejam incorporados, porque senão a gente não vai ter a aplicação efetiva dos nossos avanços nos municípios e onde acontecem os problemas. O segundo é a questão de otimização de recursos, ou seja, não precisa todo mundo ser grande e forte, né? Você pode dividir, né, esses seus equipamentos, esses seus técnicos capacitados, todo mundo pode contribuir. Então, a hora que dá o aperto, você pode ajudar o município mais forte, ajuda o vizinho mais fraco, disponibiliza uma máquina, um equipamento, enfim. Você pode ter uma estrutura cooperativa regional, sem necessidade que todo mundo adquira ou incorpore todo aquele maquinário, porque não tem sentido, né? E o terceiro é que possibilita o monitoramento e tratamento de processos físicos em escala regional, que muitas vezes é essa a escala deles e não adianta querer tratar em nível municipal. Então é isso, basicamente, a experiência que trago e acho que é nesse sentido de querer contribuir para a nossa organização nacional em estruturas mais sólidas um pouquinho da que a gente vem vendo por aí. Muito obrigado.